Pessoal, o futebol é realmente muito dinâmico, né? O BH está suspenso por doping, não se sabe quando é que ele vai voltar a atuar, não pode nem treinar. E aí, eu já estou pensando aqui, taticamente, o que isso vai gerar de impacto para o Flamengo. Por quê? Porque agora, nesse momento, pelo menos na forma como eu enxergo, o Flamengo tem um centroavante titular, que se chama Pedro, e o reserva, que se chama Bruno Henrique. Com Pedro lesionado, suspenso, ou até pensando já em Copa América, quem vai assumir essa centroavância aí do Flamengo é o BH27. E aí eu quero falar com vocês hoje sobre como potencializar o Bruno Henrique como centroavante, que tipo de dinâmica tem que ser utilizada, como vai funcionar taticamente o time, o que o Flamengo tem que fazer para não perder agressividade, objetividade, profundidade com o Bruno Henrique de centroavante. É sobre tudo isso que eu quero falar no vídeo de hoje, tá? Então, se inscreve aí no canal, deixa o like, a vinheta é muito rapidinho. Na volta vamos falar de Bruno Henrique como centroavante. Vamos falar de tática? E aí, deixaram o like? O like é muito importante, se inscreve também no canal, vira membro do canal, é muito barato, você vai ajudar o canal a crescer. Tem aqui o botãozinho Seja Membro, tá? Tem também o link na descrição, então chega junto para a nossa comunidade de membros que tá muito legal, tá? Bom, vamos lá, gente, é o seguinte, com o BH de centroavante, algumas coisas mudam, algumas coisas precisam acontecer taticamente. Eu vou trazer aqui pra gente agora algumas imagens do BH atuando como centroavante em 2019. O Jesus foi muito feliz ao criar dinâmicas, ao criar estruturas, ao escolher peças, né, para que o Bruno Henrique pudesse ser potencializado, para que o time continuasse sendo agressivo, para que o time continuasse tendo poder de fogo com o BH de centroavante. Então a gente vai olhar aqui agora para algumas imagens do Bruno Henrique atuando como centroavante em 2019. Vamos entender aqui algumas dinâmicas, algumas situações que a gente precisa analisar, que eu quero trazer para vocês, que eu acho que é importante a gente olhar com uma lupa, com bastante profundidade. Depois vamos tentar transportar um pouquinho isso para 2024. O Bruno Henrique teve alguns minutos como centroavante em 2024. A gente vai tentar entender aqui o que não funcionou nesse recorte curto de 2024, mas que dá para a gente analisar um pouquinho, tentar fazer um balanço aí e tentar projetar para o trabalho do Tite, pro Adenor, o que ele tem que fazer para que o time funcione com o BH de centroavante, tá? Então, vamos lá para as imagens. Bom, então a gente já está vendo aqui imagens do jogo Flamengo Atlético Paranaense 2-0 na Arena da Baixada 2019. Bruno Henrique como centroavante. O Flamengo não tinha o Gabigol nessa partida. Eu só destaquei ele aqui para vocês, né? Bem centralizado, tentando pesar bastante a área, tentando dar profundidade, né? Tentando prender o zagueiro aqui, que por sinal é o Léo Pereira, né? Bom, então só para destacar aqui para vocês, aqui é o Vitinho batendo essa bola aqui de canhota, bola para fora, aqui de novo o BH centralizado, agora com o Thiago Heleno, prendendo o Thiago Heleno, dando profundidade para o time, tá? Aqui o lance que o Lucas Silva vai sofrer o pênalti, que depois o juiz, muito erradamente, na minha opinião, depois, né, cancelou, né, no VAR. Aqui é importante a gente olhar para uma coisa que já me chama a atenção, né? A área com 4 atletas, né? Importante o Flamengo pesar a área quando o Bruno Henrique tiver como centroavante. Ele não pode ficar isolado. A gente vai falar bastante sobre isso aqui na sequência dos vídeos, da sequência aqui das imagens que eu vou mostrar para vocês. Então, ele está bastante acompanhado ali, o Vitinho bem próximo dele, o Everton Ribeiro também fazendo um movimento de ruptura aqui, o Lucas Silva faz o drible e recebe aqui o pênalti que depois é cancelado. Aqui, uma situação que é importante a gente apontar também. O Bruno Henrique, ele é um centroavante que a gente chama de centroavante de mobilidade, né? Ele também pode ser considerado um centroavante de ruptura, porque ele faz muito esse movimento de ruptura, mas ele é um centroavante de muita mobilidade. Ele não vai estar o tempo inteiro ali dando profundidade, pesando a área, prendendo os zagueiros. Ele gosta de sair. Isso está muito no jogo dele, né? Quando o Bruno Henrique sai da área, outros atletas, meio-campistas, pontas, atacantes, outros companheiros precisam pesar a área, precisam ocupar esse espaço que ele liberta quando ele sai da área. Então a gente está vendo aqui como tem de ser feito. Everton Ribeiro e Vitinho pesando a área, ocupando o espaço que o Bruno Henrique libertou ali, tá? Então isso é muito importante, inclusive esse cruzamento vai sair aqui e o Vitinho quase faz esse gol. Por quê? Porque estava ali pesando a área, estava ali como centroavante, como um segundo atacante, como um cara que está ocupando o espaço que o Bruno Henrique está libertando. Aqui também um outro ganho muito importante do Bruno Henrique como centroavante. Isso aqui é um bônus de ter o Bruno Henrique mais adiantado como centroavante, né? Que é ele mais perto do gol quando o Flamengo sobe a pressão. O Bruno Henrique é muito forte saltando pressão, ele corre muito bem para frente. Ter o Bruno Henrique aqui nesse tipo de contexto aqui como centroavante é muito bom. Então, isso seria de fato um ganho para o Flamengo, tendo o Bruno Henrique como esse cara aqui, na ausência de Gabriel, na ausência de Pedro. Então, a gente vai ver aqui essa ação que ele toma contra o Atlético. Ele tem a perna muito comprida, a passada é larga, ele é muito veloz, ele tem muita leitura, então ele faz aqui esse desarme, essa interceptação
e faz o gol, né? Aqui o segundo gol que ele faz 2 gols nesse jogo, né? Ele tá lá pesando a área aqui, eu tô aqui na frente dele aqui, eu já vou sair da frente dele aqui. Pronto, ele tá lá, bem como centroavante mesmo, né? E aí sai o cruzamento aqui e ele consegue dar o tapa aqui com essa qualidade que ele tem de finalização. O Bruno é um grande finalizador, por isso que ele pode funcionar muito bem como centroavante. Ele é um cara que finaliza muito bem as jogadas, né? Aqui, olha só, isso que eu tinha apontado antes e que eu volto a dizer e vou repetir algumas vezes nesse vídeo, porque isso é importante. Inclusive, quando a gente for levar lá para 2024, aqui para 2024, a gente vai ver por que eu estou falando bastante disso, tá? O Bruno com o Vitinho muito próximo dele, tá? É importante que haja sempre companheiros próximos do Bruno. O Bruno não é um cara que vai segurar 2 zagueiros, não é um cara que vai jogar muito no apoio, que vai usar a força física para jogar no apoio como o Pedro joga de costas. Não é a dele, tá? Então é importante que ele tenha um companheiro ali pesando a área junto com ele. Ele vai fazer esse movimento de arrastar aqui e essa bola vai vir para Vitinho, tá? Então olha aqui, ó, cruzamento, Bruno arrastou e Vitinho cabeceou. Importante que os companheiros que estejam próximos do Bruno, eventualmente, quem quer que seja, né? Cebolinha, pode ser Vitor Hugo, Gerson quando estiver de volta, enfim, qualquer um deles, né? Que faça esse papel, tá? Agora, um outro ganho de ter o Bruno Henrique como centroavante, né? Tô falando aqui de alguns bônus do Flamengo ter o Bruno Henrique como centroavante. Ter o Bruno Henrique corredor central traz esse ganho aqui também para o Flamengo, que é a finalização de média distância. Ele consegue finalizar também de média distância quando está como ponta, quando está mais aberto? Consegue, claro, mas aqui em corredor central isso fica mais fácil, né? A baliza está no centro, ele já está no centro também, então ele pode, tem mais essa possibilidade, né? Conseguir fazer esse tipo de jogada aqui. E o Bruno, a gente já sabe, é um cara que finaliza muito bem de média distância, dá essa chapada aqui. Outra coisa que é importante a gente falar, né? Quando não for possível, né? Quando tiver num contexto em que outros jogadores não consigam ocupar o espaço da área, não consigam pesar a área, né? Quando o Bruno tiver nessa situação que ele está aqui um pouco mais sozinho dentro da área, o tipo de cruzamento a ser feito, especialmente quando vier aqui da esquerda, né? Com cruzamento de pé fechado de um destro, no caso, por exemplo, o Cebolinha fazendo isso aqui, né? É importante que esse cruzamento seja no espaço, porque o Bruno ataca muito bem o espaço. Você não precisa jogar essa bola para ele disputar no alto. E que pese o fato do Bruno também conseguir disputar no alto, o Bruno é um jogador que ataca muito bem o espaço, que se move muito rápido, tem essa questão da ruptura. Então, isso é uma situação importante de fazer também. Isso é importante que o Tite trabalhe esse tipo de dinâmica com o Bruno como centroavante, esse tipo de cruzamento no espaço, tá? Então, isso é importante. A gente vai ver de novo aqui o Bruno como centroavante, agora contra o Corinthians. O pênalti que o Arrascaeta vai sofrer, a gente está vendo aqui o Reinier também próximo do Bruno. A importância de ter um cara próximo do Bruno ali, tá? Aqui a gente vai ver o Arrascaeta também invadir a área, tá? Olha só. Ele que vai sofrer esse pênalti aqui, passe cavado do Ribeiro. O Cássio segue para dividir e faz o pênalti no Arrasca, né? Inclusive, pênalti que é cobrado pelo Bruno Henrique, ele faz o gol. Agora, outra dinâmica que é muito importante ser trabalhada com o Bruno de centroavante, né? Atrair o bloco de marcação adversário, gerar situações para que a última linha do adversário ande para frente e o Bruno possa atacar esse espaço. O Bruno é muito forte nessa ruptura, então a gente está vendo esse gol aqui que ele fez contra o Corinthians, o Gerson dá o drible, faz o drible aqui maravilhoso, tem o espaço às costas, o Bruno já está perfilado, ele tem muito apurado esse timing de romper na hora certa e ele também é muito veloz, então ele fica na cara do gol e é muito capaz de finalizar, né? Como eu já falei, é um grande finalizador, tem muito repertório, né? Essa cavadinha aqui mostra muito repertório. Importante o Flamengo trabalhar esse tipo de jogada aqui, esse passe de ruptura com o Bruno como centroavante. A gente está vendo de novo aqui o lance. O Gerson vai dar o tapa. O Bruno já está em vantagem cinética, já está em vantagem posicional. Não está impedido. Ele vai parar dentro da rede do Cássio. Essa atuação que foi uma atuação de gala do Bruno. A gente lembra aqui, todo mundo lembra muito bem disso. De novo, eu vou apontar aqui para vocês uma situação em que o Bruno não está centralizado, não está pesando a área. Ó, tá? Ele veio trabalhar um pouquinho mais pela direita aqui, ele veio dar a opção de passe aqui. E aí, quem é que está ali? Vitinho, Reinier, não sei se aqui é o Gerson, pode ser, invadindo aqui a área para pesar essa área para poder ocupar o espaço quando o Bruno Henrique não está ali pesando a área em corredor central, não está junto dos zagueiros. Isso é muito importante. Quase saiu o gol aqui do Reinier, ele dá uma cabeçada perigosa. Então agora a gente vai projetar para 2024. O Bruno atuou contra o Fluminense no finalzinho do jogo, nem coloquei imagem desse jogo aqui porque estava num contexto muito específico, o Flamengo dando bola longa o tempo inteiro, só rifando bola já, final de jogo, o Fluminense tentando pressionar, então estava num contexto assim, o jogo muito condicionado. Nem usei essas imagens, nem valeu a pena, cheguei até a olhar, mas não valeu a pena, não vale a pena aqui trazer para vocês. Esse contexto aqui do Madureira, dá para a gente tirar algumas coisas aqui e entender o que o Flamengo não fez naquele momento. É claro que, de novo, né, um recorte curto, é uma partida só, são só alguns minutos, mas dá para a gente analisar, projetar e olhar para o que não deve ser feito, o que precisa ser consertado para que o time funcione com o BH de centroavante. Então, olha essa jogada aqui. A gente está se projetando aqui, ó.
tá? Ele tem isso muito forte no jogo dele, a gente sabe disso, essa ruptura, esse ataque à profundidade. E aí na hora que ele faz esse movimento aqui, ele vai receber esse passe. Primeiro que ele já não está centralizado, o ideal seria que ele tivesse um pouquinho mais centralizado, mas ok, ele está ali naquele meio espaço, tudo bem. Aí a jogada se desenvolve, ó, ele vai receber essa bola aqui do Cebolinha. O Cebolinha tenta fazer essa bola aqui para o Igor Jesus, depois que ele rompe, né, ele não recebe o passe. O Cebolinha tenta fazer esse passe aqui para o Igor Jesus. Quem está tentando de alguma forma ocupar esse espaço é o Igor Jesus, né? O ideal seria que fosse um meia, né? Pensando no Flamengo sem o Arrascaeta na Copa América, pode ser o Gerson, pode ser o Vitor Hugo, tá? Pode ser o Matheus Gonçalves. Então, o Igor Jesus está um pouquinho mais adiantado aqui, jogando como segundo volante nesse contexto aqui, o Pulgar um pouco mais preso, e ele tenta fazer esse movimento, né? Para tentar pesar, para poder tentar receber essa bola aqui. Ele perde essa dividida, mas o Flamengo está com muito pouca profundidade, com ninguém em corredor central, né? Está muito confortável aqui para a zaga do Madureira. Então o Flamengo precisa fazer o quê? Povoar essa região aqui que eu estou destacando, quando o Bruno sair para receber essa bola no lado do campo, quando o Bruno sair dessa região central. Isso é muito importante, tá? Então a gente não viu isso acontecer no jogo contra o Madureira. Pelo contrário, a gente viu o time ficar sem profundidade, sem o peso ali no corredor central. Outra coisa que eu apontei para vocês, e quero falar de novo, né? O Cebola estando mais perto do BH, né? A gente viu o Vitinho, a gente viu o Renier, a gente viu o contexto de 19, o Bruno Henrique sempre com alguém muito próximo dele dentro da área. Então, nesse sentido, é muito importante que o Cebola esteja muito próximo do BH quando essa bola rodar do lado direito. Isso aqui, essa região aqui que ele está, esse posicionamento dele aqui não é o mais adequado para o Bruno Henrique ser travante. O Bruno Henrique está aqui quase com 3 zagueiros contra ele, quase um 3 contra 1, e o Cebolinha é muito distante da jogada, muito aberto. Ele precisa estar mais próximo para poder pesar essa área, para poder incomodar os zagueiros, para poder empurrar essa última linha para trás, tá? Então isso é muito importante. Então, o Flamengo aqui sem profundidade, tá? Muito pouca gente dentro da área, só o Cebola e o Bruno Henrique. Além do Cebola estar mais próximo do Bruno Henrique, é importante que outros jogadores pesem a área, estejam dentro da área, tá? Então é muito importante esse tipo de situação. Aqui de novo, ó, o Vitor Hugo vai fazer esse drible aqui, vai atacar a profundidade. De novo o BH tá sozinho, ó, tá vendo? Com 2, BH com 2. Aqui o Cebola também muito fora da área. Então é muito importante que o Tite sente com o Cebola, converse com ele e fale, olha, precisa pesar mais a área. Com o Bruno Henrique, você vai precisar ser um cara quase um segundo atacante quando a bola estiver rodando do lado direito. Isso é muito importante, tá, gente? Tá? Então, senão o Flamengo vai ser um time sem agressividade, sem profundidade, sem capacidade de pesar a área, e isso vai gerar um time menos capaz de finalizar e de fazer gols, né? Aqui, vamos olhar para uma situação que deu certo. O Bruno baixou, o Bruno está aqui baixando para receber apoio, e o Matheus Gonçalves, e também o próprio Cebola também. O Matheus Gonçalves um pouco mais, a gente vai ver aqui, ó, ele vai atacar esse espaço às costas do Bruno. O próprio Cebola também vai atacar junto com ele aqui, agora eu destaquei os dois correndo aqui atrás. Isso é muito importante. Quando o BH baixar em apoio, sair da área, esse espaço que fica às costas precisa ser ocupado, alguém precisa atacar esse espaço. Pode ser o Cebola, pode ser o Matheus Gonçalves, pode ser o Vitor Hugo, pode ser o Gerson, pode ser o Luiz Araújo. Não importa. O que importa é que alguém tenha que atacar esse espaço, senão o Flamengo fica um time muito pouco agressivo. E aí a vida dos adversários, obviamente, que vai ficar mais fácil com um time que tem pouca profundidade, pouca capacidade de pesar a área, pouca capacidade de atacar os espaços. Aqui de novo, ó, o Bruno Henrique sozinho, praticamente com 3, ele tentou fazer um movimento de ruptura aqui para receber nas costas, não recebeu. Também é muito importante que os meias estejam sempre ligados nesse movimento de ruptura do Bruno e tentem fazer esse passe para ele, porque de fato ele vai parar na cara do gol. Então, deixar de fazer esse passe aqui para o Bruno não é a melhor opção. Pelo contrário, sempre buscar tentar fazer esse passe. Aqui o Matheus não faz o passe, mas olha como é que o Cebola está distante de novo aqui no cantinho da tela, aqui bem pertinho aqui dessa logo aqui do Campeonato Carioca. E o Bruno está praticamente com 3, né? Não é o cenário ideal. De fato, não é o cenário ideal para ter o Bruno como centroavante. Bom, então é isso. Estou trazendo aqui a minha humilde contribuição. Lembrei do Bruno Henrique atuando como centroavante em 2019 e pensei, bom, sem o Gabi, suspensão, e em eventual situação do Pedro fora também por suspensão ou por lesão ou até por convocação, quem vai jogar ali vai ser o BH. Como é que o Flamengo pode fazer para potencializar o BH como centroavante? Aí lembrei que ele atuava bem em 2019, ele atuou algumas partidas bem em 2019 com o Jorge Jesus e fui olhar para isso e consegui perceber aqui algumas dinâmicas, algumas situações que é interessante que o Tite tente trazer, não 100% igual, né? O Tite é um técnico diferente do JJ, cada um é um técnico, mas projetar algumas dessas dinâmicas, né, para o contexto do Bruno Henrique como centroavante, me parece uma ideia bastante interessante, bastante inteligente. Então, a gente torce para que, quando o BH estiver em campo, Tite e sua comissão técnica consigam trabalhar
o time taticamente para gerar esse tipo de dinâmica, para gerar esse tipo de estrutura, para potencializar o jogo do BH e para que o BH também consiga potencializar os companheiros e o coletivo de uma forma geral. Esse é o cenário ideal. Perfeito? Concordam comigo? Comenta aqui o que vocês acham do BH como centroavante. Acho que pode dar certo. Concordam comigo sobre essas dinâmicas, sobre essas estruturas? O que mais vocês pensam como dinâmica, como estrutura que pode ser interessante para o Flamengo potencializar o BH, para ter o BH como centroavante funcionando, para o Flamengo ser agressivo com o BH como centroavante? Comenta aqui, quero ouvir vocês, quero ler vocês. Fechado? Mais uma vez, obrigado pela audiência, pela parceria. Deixa o like, se inscreve no canal, vira membro. Até o próximo vídeo, um abração e eu fui!